Esse computador. Pronto. Então, tamanho da tela aí? Sim. Beleza, então vamos lá. O que a gente vai primeiro, começando mais uma aula aqui para o Diabetec, no sábado, 10 horas da manhã, onde a gente vai falar sobre as principais funções do Android APS, as principais configurações, o que você consegue mexer nele ali para deixar o mais configurável possível e também a gente criar, de alguma forma, um conjunto de configurações padrão para todo mundo, para que fique mais fácil para dar o suporte para vocês depois, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, porque eu não tenho aqui um Android APS normal, digamos assim, eu vou criar um rapidamente, né? Então, eu vou só passar rapidamente e vocês vão ver como é que eu faço, né? Claro que não vale a comparação com o computador de vocês padrão, possivelmente, porque... Deixa eu até botar o fundo branco aqui, que eu acho que a maior parte de vocês usa o fundo branco, né? Então, deixa eu ver aqui o fundo branco do Night Scout. Ou, desculpa, do GitHub, do meu Chrome ali. Onde é que eu faço isso? Eu fiquei com dúvida. Aí, vamos lá, tá aqui, eu acho que é aqui. Modo Dark. Geral, tá aqui. Na verdade, acho que é o do Chrome configuração. Bom, vai ficar assim, tá? Mas normalmente na tela de vocês o fundo é branco, mas as informações são idênticas, tá? E aí, quando a gente vai criar um APK novo, ele padrão, o que vai fazer é, a gente vai vir aqui em Code, né? E vai copiar isso daqui. Tem um tutorial, quando o Everton explica isso também. E aí a gente abre o Android Studio, vem aqui em File e clica nesse Project From Version Control, tá? Aí eu vou colar aqui aquilo que eu copiei anteriormente, né? Então, quando eu cliquei aqui, já automaticamente copiei o que está aqui dentro. Tá? E aí, colei. Só que já existe, possivelmente, um padrão, uma pasta que tem esse nome. Então, se eu botar aqui em clone, ele vai dar um erro. Tá? E como eu já sei disso, eu vou botar aqui Android APS, aula 20, hoje é dia 2/4. Isso, então tá aqui, ó. Aula 02/4, e vou clicar em clone. Aí agora ele está baixando, né? Então, como eu falei, no computador de vocês pode demorar um pouco mais, o meu aqui é 1 GB, então carrega rápido. Aí já está abrindo aqui o código principal. Aí a primeira coisa que ele vai perguntar é se esse projeto é confiável ou não. Né? No caso, eu vou confiar no projeto. Confiado no projeto, tá? E aí aqui eu meio que espero um pouquinho até eu perceber que não tem nenhuma ação aqui embaixo, ó, porque o que ele fez? Ele baixou o código, mas agora ele está organizando todas as coisas, tá? Então, isso aqui é um pouco rápido. Também, aí vai depender do computador de vocês também, né? Então, o meu é bem rápido então, é por isso que eu faço isso de botar dentro da aula, tá? Então, aqui já baixou, tá? Aí a primeira coisa que ele vai aparecer aqui é que ele quer recomendar o update do projeto aqui. Aí eu vou clicar aqui em update, só que eu vou clicar na opção que tem aqui, ó. Por favor, meu irmão, não enche mais meu saco para esse projeto. É isso, essa é a opção, traduzindo de forma muito leiga, tá? E aí, beleza, o projeto já está carregado, não tem mais nada acontecendo. Eu vou vir aqui em construir, gerar um novo APK assinado, escolho o APK, venho aqui, vou escolher o meu certificado, tá? Então, tem o certificado que eu sempre uso para assinar os meus APKs, vou até na pasta dele lá, cadê aqui, pessoal? APK assinatura, seleciono, já carregou a senha, clico na pastinha para selecionar certinho qual é o certificado que eu vou assinar, boto lembrar a senha, dou next, full release, finish, já vai gerar o APK. Tá? Então, basicamente é isso. Assim, por mais que tenha um monte de função, parece uma coisa bem complexa, em geral, se o seu computador é muito rápido, você consegue fazer isso aí em alguns minutos, né? Mas o que precisa fazer se o computador não é tão rápido é esperar, né? Assim, não tem muito que fazer de diferente. Então, tem que esperar mesmo. Aí, no Mac, fica dentro do usuário, Studio Project, e aí agora está aqui, ó, aula 02 aqui, e eu vou esperar um pouco mais até ele dar a notificação de que já está construído o APK. Aí, como é que eu sei que foi construído? Primeiro que eu estou vendo que ele está executando tarefas aqui, ó. Tá vendo? E aqui aparece uma coisa, então ele está trabalhando. Então, eu vou deixar ele trabalhar. Tá? Então, esse é o passo inicial. Então, a gente está gerando, de fato, esse APK. Beleza? Então, alguém tem alguma dúvida específica dessa parte aqui?
O que pode aparecer também, às vezes, dependendo da primeira vez que você faz, é de instalar um plugin de MD que aparece. Você clica em instalar o plugin e pronto. Tá? Não tem muita coisa para fazer, não. Mas, em geral, o resto das configurações já estão lá na aula específica de fazer isso aqui, tá? Quem tiver alguma dúvida, quiser falar agora, enquanto eu vai gerando aqui. Não, né? Então tá ótimo. Então, ó, vejo que até no meu não é tão rápido essa parte específica, tá? Então, pode demorar um pouco, no de vocês vai demorar muito mais. Então, só a título de comparação, esse aqui tem 32 GB de RAM. Aí você vai imaginar quanto tem no seu, e aí tem mais ou menos aí uma comparação que você pode fazer. E o processador também aqui é rápido. Então, pode chegar a demorar, às vezes, isso daqui, eu já vi chegar até meia hora, tá? Só fazendo esse processo, no computador normal, com Windows e tudo mais. Então, não é questão de ser difícil, é questão de ser chato, tá? Então, é chato pra caramba. Mas dá tudo certo, é o que importa. Então, eu estou esperando ele aqui. E aí, a pasta, normalmente, que vai ficar é a pasta do Android Studio. Ó, já gerou aqui, ó. Então, deu tudo certo, gerou em 2 minutos e 4 segundos. Então, eu vou aqui em App. Aí, eu entrei na pasta do projeto, a aula 02 do 4, App, Full, Release, e está aqui o APK, tá? Então, daqui eu ia transferir ele para o meu computador. No meu caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou rodar aqui, eu vou emular aqui aí eu posso fechar aqui. Aí no Android Studio eu vou emular como se tivesse um Android. Eu venho aqui, jogo para cá, para ficar bem, para aparecer. Acho que eu já fiz isso outras vezes, então quem já assistiu outras aulas já viu isso acontecer. Então, vamos lá. Aí eu vou desinstalar esse Android que está aqui. Pausar. Na verdade, quando eu... Deixa eu... Estou fazendo um monte de coisa errada aqui. Sai, cão. Pronto. Deixa eu tentar só fazer uma configuração aqui de aumentar o espaço que tem aqui para esse celular, que aí ele vai ficar dando um erro de que só tem 200 megas. Deixa eu ver se consigo criar um outro com mais espaço aqui. Vamos lá. Telefone, Pixel 2. Nest. Câmera. Memória. Tá aqui o espaço. Então, eu vou dizer que ele pode ficar até com 1 GB. Pronto, agora melhorou. Não pode ser? Tá. Beleza. Então, vou deixar um espaço de até 2 GB para ele. Na verdade, está menor do que eu tinha criado antes, então está errado. Então, deixa eu criar um com mais espaço ainda. Então, vamos lá, Nest, aqui, Advanced. Que, na verdade, 2.000 megas já é 2 GB, né? Então, não faz sentido. Então, vou botar 4 GB aqui. E esse aqui, vou botar aqui 2 GB também. Acho que agora vai resolver. Pronto. Agora vai ficar potente aqui esse celular. Fecha esse anterior e vou executar esse novo. Pronto. Trago ele para cá, para a direita. Ligo. Aí eu vou só arrastar esse APK lá para dentro. Então aqui, como eu estou todo dentro do meu computador, ele faz rápido. Então pego, jogo para cá. Instalando. Pronto, já instalou. Aí eu vou abrir aqui o Android APS, certo? Beleza. Aí, nesse caso aqui, ele está em inglês ainda, depois a gente pode mudar o idioma, tá? Na verdade, porque o meu celular que eu criei, ele está em inglês, então ele já nativamente já pega o idioma que tem o celular. Então, eu vou clicar aqui em... Deixa eu ver logo... eu vou sair aqui e botar em português, que aí a gente já faz certinho. Então, deixa eu botar aqui. Sai daqui. Ó, então, ele está pegando o nativo do celular. Ixi, eu botei foi um outro aí. Eu não sei nem qual é esse idioma aqui. Alemão. Então, pronto. Português do Brasil. Beleza. Aí agora eu vou lá em assistente de configuração. Então, a gente voltou do zero e agora está em português, né? Então, vamos lá. Aí,
seguinte. Aí eu concordo que eu vou usar o aplicativo, que a responsabilidade é minha, aquela coisa toda. Essa aqui é a otimização de bateria, para permitir que o celular não fique, que o Android GPS não fique com essa otimização, porque ele vai encerrar de madrugada, como tem um monte de erro. Quando a gente instala o Huff, ele não tem isso aqui de avisar, né? E é por isso que a gente tem que ir na configuração dele e fazer. No Android GPS, ele já é um pouco mais inteligente e ele já pede. A outra é que ele possa criar notificações, né, no celular, então isso é importante. A outra é que ele possa usar o Bluetooth e a localização, no caso. Então, eu vou botar aqui, durante o uso do celular, do aplicativo, que é isso aqui, durante o uso do aplicativo, ele pode procurar a localização. A outra é que ele pode usar os dados do computador, né? Que tipo de dados? Salvar os arquivos aí dentro. Quando a gente exporta as preferências, log, etc., ele precisa ter permissão para usar o celular, tá? Aqui eu vou botar uma senha, vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você botar uma senha que você vai lembrar, principalmente porque tem muita gente que bota essa senha e depois esquece e não consegue mais exportar as configurações, perde os objetivos, né? Então, é imprescindível que você salve isso aí de um local que você não vai esquecer. E nem inventa a história não, mas eu uso a mesma senha, que daqui a um ano você não vai estar usando mais a mesma senha, e aí você vai esquecer, tá? Então, anote em algum local. Aí aqui a configuração de privacidade, você pode enviar lá para os desenvolvedores para saber como está o aplicativo, então permite. Bota a unidade no Brasil MGDL, a marca de baixo eu boto 70 e aqui 180, tá? Não adianta botar aqui 140, tem gente que bota 120, aí quando a pessoa compartilha a tela do Android GPS, a glicemia está 130 e está aparecendo vermelha. Aí a pessoa pergunta, por que está acontecendo isso? É por isso. Então vamos botar um padrão e conforme a comunidade toda vai evoluindo, a gente vai diminuindo esse alvo, conforme você vai melhorando. Mas por padrão, vamos usar o que os médicos em geral recomendam, que é o 70, 180, tá bom? Isso aqui não é o alvo, isso é o display que vai aparecer, tá? Essa é uma outra coisa. Aí aqui tem o Night Scout. Aqui a gente tem duas coisas importantes. Primeiro você vai colocar aqui o seu endereço, https, o endereço. Não precisa botar aquele negócio do arroba antes e nem o /API /v1, tá? Porque aqui já está separado qual é o endereço e qual é a senha, beleza? Nesse caso aqui, eu não vou colocar porque eu não lembro qual era e não é o propósito disso agora. Mas aí você vai colocar o seu. Aí eu vou botar o paciente aqui, vai ser o Benício. Avança, aí eu vou botar que ele é uma criança. Aí esses aqui são parâmetros de segurança, tá? Então, por exemplo, no caso de um adulto, de uma criança, né? Então, o que a gente coloca aqui? Basicamente é o seguinte, o do Benício, meu filho, é 3 unidades. Ou seja, se alguém pegar o celular, uma professora, uma tia, etc., e for aplicar insulina, e, por exemplo, não souber mexer no aplicativo, ao invés de colocar 3, coloque 30, o aplicativo não vai permitir, porque aqui está 3. Então, esse aqui é um parâmetro de segurança. E a mesma coisa de carboidrato. Normalmente, 48 é pouco. Então, para a gente não teria sentido usar isso com um valor tão baixo assim, tá? Então, tá aqui 120, do ok. Então, tá aqui criança, 3, 120. Isso aqui é o máximo de bolos por cada vez. Não é o máximo de insulina ativa. É uma outra configuração isso, tá? E aí você vai botar o seu aqui e dar o seguinte. Aí você vai escolher qual é a insulina que você usa, tá bom? Então, no caso, seria Fiasp. E qual é o seu aplicativo que vai pegar as glicemias, tá? Então, no caso aqui seria o X-Drip, seria o padrão. No exemplo que eu vou usar aqui, eu vou usar uma glicemia randômica, então eu vou selecionar ela, mas você vai escolher o X-Drip. Jamais usa o randômico em nenhum cenário, principalmente se estiver conectado com a bomba, senão vai dar piriri, tá bom? Então, não usa o randômico, eu estou usando porque eu estou dando aula para vocês. Aí aqui ele vai pedir o perfil. E aí tem duas questões aqui. A primeira delas a gente pode pegar o perfil que vem no Night Scout, mas a maioria de vocês está tendo muito problema com isso. Então, o ideal seria ir lá no Night Scout, né? Aulão, acho que é esse aqui, aulão de sábado que o Everton criou. Ir lá no Night Scout. Deixa eu nem se ele está ativo aqui. Tá ativo. Então, o ideal seria ir lá no Night Scout, aí vem aqui em Profile, né? Porque eu não estou logado, tá logado já. Vem aqui no menu, depois, primeiro tem que estar logado para fazer isso, né? Então, aqui já está logado.
Se não tiver logado, você vai lá em autenticar, tá? E aí você vem aqui editor de perfil. E aí uma coisa importante é, veja a quantidade de perfis que tem salvos aqui, ó. Salvos não, né? Que tem salvo aqui. E aí, o que a gente precisa fazer? Você vai fazer uma cópia disso daqui, né? Para você não perder, caso apague isso em algum momento. E como é que faz a cópia disso? A melhor forma vem aqui em relatórios agora, aí vem aqui em perfis e clica em mostrar. Aí vai aparecer aqui os vários perfis. Aí você vem aqui e seleciona tudo. Aí você vai colar no Word, no Excel, qualquer coisa assim para você ter isso aqui salvo, tá? Então, essa é uma forma inteligente de fazer isso. Porque o que eu vou fazer? Lá no editor de perfil, eu vou excluir tudo. Então, por exemplo, eu vou vir nesse aqui e, na realidade, eu vou deixar o que é mais atual. Tá? Então, por exemplo, esse aqui 19 é mais antigo do que esse aqui, de 21. Então, eu vou apagar primeiro esse. Aí eu venho, apago. Aí eu vou apagar esses, eu vou apagar todos aqui, tá? Então, o ideal começa para ficar mais simples possível, começa apagando todos depois que você salvou, ou que você tenha no papel, ou alguma coisa assim. Então, essa é a forma mais simples de todas. Porque qual é a intenção disso? É que o meu Android APS ele esteja sincronizado com o Night Scout, para o médico poder vir aqui e alterar depois. Então, isso aqui ficou o básico do básico, com bem pouquinhas informações, né? E aí, o que eu vou fazer? Esse aqui não está sincronizado, mas uma vez que eu apaguei tudo que está aqui, inclusive esse aqui não vai poder ser apagado, mas eu venho aqui e apago. Esse não vai ser apagado. Eu vou clicar aqui nessa hora que aparece o perfil, eu vou clicar aqui em sair, tá? Então a gente voltou para o Android APS agora, tá? Eu apaguei tudo no Night Scout, tá salvo as configurações, eu clico em sair agora quando chegou nesse momento do perfil. Clico em sair e dou OK. Aí eu vou vir aqui agora em preferências, tá? Na verdade, eu vou lá em preferências. Na verdade, eu não vou em preferências. Eu vou vir aqui em configurador, tá? No caso, aqui está config builder. Acho que ele mudou de novo o idioma. Deixa eu ver se ele mudou de novo. Não mudou o idioma, mas não sei por que ele então está aparecendo em português aquela parte. Mas vamos lá. Então, eu vou aqui em configurador, nesse de baixo. E agora a gente vai ativar as coisas que precisam estar ativas para na hora que a gente dá o suporte para vocês e vocês assistirem a aula, vocês entenderem melhor. Que é o seguinte, o perfil, né? Veja, tem duas coisas. Tem desse lado e tem um quadradinho aqui. E o que significa cada coisa? Verifica que aqui a gente tem duas opções. Ó. Tem o Overview e tem Actions, tá vendo? Só tem essas duas coisas. E o restante está aqui nesse menu. Ó, tá tudo aqui. Eu não uso assim. Eu prefiro quando as coisas estão aqui, ó, né, que eu chamo de abas, né, nessas abinhas aqui. Ó. Eu clico e mudo. Então, como é que eu faço para ir para a aba? Né? Primeiro, a coisa tem que estar selecionada e eu vou clicar aqui desse outro lado. Então, por exemplo, esse aqui nem tem tanta necessidade, mas você pode ver lá para ver como é o gráfico. Então, todas as coisas que são importantes, eu vou deixar ativo. No caso, Xdrip, ligo aqui também dos dois lados, tá? A bomba, a mesma coisa. Tá? No caso nosso aqui, tá a bomba virtual. Então, eu vou ativar ela. No caso da rocha, você clica aqui e depois você ativa aqui. Aí, esse daqui, ativa, ele não tem o que apresentar, tá? Mas aqui, no caso, ó, eu posso ativar esse daqui, que é muito importante depois, porque a gente pode pedir essas informações que estão aqui. E, por padrão, ele não está ativo. Aí, o próximo, o loop, também a mesma coisa. Os objetivos, a mesma coisa, tá? Aí quem usa SMS pode fazer também as duas coisas. E esse aqui é muito importante, o NS cliente. Eu venho, ativo a função, que ela não está ligada quando você instala a primeira vez, ativo, do outro lado já ativou automaticamente, e eu vou clicar nessa engrenagem, nessa hora, tá? E aqui vai estar aparecendo já o site do Night Scout, que eu configurei naquele momento, e vai pegar aqui também a senha que vai estar aqui. Então, se você precisar mudar sempre que você mudou no Night Scout, você digitou errado, é nesse campo que você vai vir. E vou vir nesse aqui que é Synchronization. E eu vou deixar ativado quais opções? Eu vou deixo ativado essa, aqui de cima, que é porque ele está falando o seguinte, ó, o que acontecer no Android APS, eu envio para o Night Scout, como está selecionado, sim. Aqui eu recebo do Night Scout a glicose? Óbvio que não. Se isso aqui tiver ativado, vai aparecer um erro aqui na frente, que é uma atençãozinha, só que vermelha, né? Uma coisa de atenção vermelha. Aí observe como aqui já apareceu algumas coisas, ó, tá vendo? Que a gente selecionou lá. Mas eu vou no configurador, saiu daqui e foi para lá. Então, vou no configurador,
e ativo isso daqui. Volto no Synchronization, e aí eu vou ativar o primeiro, o segundo, tá? Que é receber os perfis e salvar, e vou também ativar esse daqui, né? Que ele vai aceitar mudanças que vem no Night Scout do perfil também. Esse aqui de insulina também. Na verdade, insulina não, principalmente para quem usa o controle eu envio por SMS, que aí você vai ter que enviar o comando, e às vezes você, quando estiver mexendo no outro Android APS que fica no seu celular, para calcular quanto que você vai enviar de insulina remotamente, você pode apertar em OK, salvar a insulina e vai entrar como insulina ativa aqui. Então, não ativa esse, mas ativa esse aqui dos carbs, né? Então, para quem é pai e mãe que vai usar a versão do Android APS de controle por SMS remotamente, né, ele pode ter o Android APS no celular dele também. Aí, nesse caso, ele vai receber a glicose não do X-Drip, mas do Night Scout, tá? Então vai ser porque ele é tipo um seguidor, né? E ele vai imputar os dados de carboidrato porque ele está no trabalho. Então, na hora da calculadora, ele vai colocar lá, olha, eu vou aplicar aqui 200 unidades, não, vou aplicar 20 gramas de carboidrato e a calculadora vai aparecer para colocar 1,5 de insulina e a pessoa vai dar OK. Só que como vai estar desativado essa informação aqui de receiving insulin no celular do seu filho, no caso, ele não vai considerar esse valor como um valor de insulina ativa, porque você vai fazer isso via SMS. Aí sim, quando você colocar via SMS, ele vai computar no celular do seu filho, tá? Esse aqui, ó, não pode ativar, porque se você ativar, pode falar. Esse caso do receive insulina aí, se a bomba é sua, deixa marcado ou só não marca se for do seu filho, é isso? No caso do seu filho, você deixa desativado. No caso, mas minha mesmo. no caso sua, aí você deixa ativado, né? O seguidor deixa ativado, o principal não. Seria basicamente isso, tá? Okay. Aí, esse aqui não deixa mais ativado, né? Porque o que acontece? Esse aqui, ele estava dando problema, ele está dando problema se ativado. Aí é quando derruba o Night Scout, né? Com um monte de gente publicou lá e tal, tá com problema. Tá? Então, desativa e só isso que precisa fazer. Esse aqui não faz, tá? Então, ó, vou passar lentamente para você ver e clique em voltar, beleza? Então, configurado isso aqui, eu posso botar a manutenção também e eu deixo também o Config Builder lá ativo lá na aba. Então, basicamente, o meu menu aqui fica sem nada, porque eu deixo tudo aqui. E normalmente, quando eu vou dar suporte, eu falo bem assim, vai lá na última aba, aqui já está ativado, né? Então, isso aqui eu só fui dando, já deixo permissões, vai lá na última aba, na última aba. Aí a última aba sempre é o Config Builder, que aí vai estar tudo aqui, ó, tá vendo? Então, vai na última aba, manda o print da última aba, etc. Então, é isso. Aí, o que acontece? Ele está dizendo que o perfil não está configurado, né? Porque eu não configurei o perfil plenamente. E eu vou aqui em Profile, tá? Então, aqui, quando eu já tiver limpo todo o meu Night Scout, eu vou digitar aqui o nome de perfil, eu vou botar o perfil 2022. Né? E aí eu vou configurar aqui as coisas de relação carboidrato-insulina. E como é que eu configuro? Tem algumas pessoas que estão com problema que é o seguinte, elas querem colocar... Deixa eu pagar aqui, na verdade. Tá? Na hora que vai preencher isso aqui, ó, o dia sempre é 5 para a gente, tá? A relação carboidrato-insulina é a pessoa que quer botar aqui o 6. Aí não aparece, não tem, porque ele precisa de um intervalo de tempo. Então, eu clico nesse daqui. Aí, por exemplo, se for igual, né, de meia-noite até 6, não preciso botar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou botar aqui do meia-noite, eu clico e já boto para o 6. Tá? Aí, pode falar. Só uma dúvida, porque lá no Night Scout o intervalo é a cada 30 minutos. E aí eu já tinha percebido que é a cada 1 hora, né? Isso. Porque no meu bloco de tempo ele é quebrado tipo 6h30, sabe? Uhum. Não, vai ter que... O fator de sensibilidade à insulina não tem problema nenhum, tá? Pode ser quebrado, mas aqui eu acho que nem tem como, né? Então é isso, Tá. assim, bota por hora e é isso, um abraço. E Então, aí uma última dúvida, porque quando eu tava tentando construir, igual você falou, que tava dando problema, né, para puxar a informação lá do Night Scout. Eu tenho que criar isso aí manualmente sempre ou dá para puxar o perfil que tá imputado lá? bom, se fizer aquele primeiro passo que eu fiz, ele teoricamente vai pegar o passo, sabe? Mas Ele como as pega, pessoas né? estão tendo dificuldade,
eu já falo, ó, exclui tudo no Night Scout, porque na hora que a gente salvar a configuração aqui, ele já salva no Night Scout, aí já fica sincronizado, Tá. entendeu? Então, nessa aula eu vou dizer, salva os dados no Night Scout e exclui tudo. Exclui daqui, tudo, e exclui tudo que tiver ainda aqui, porque às vezes pode ter um aqui e vários aqui dentro, entendeu? Então, o melhor é excluir tudo, começar do zero, até mesmo para quem tem e está atualizando para o 3.0.1, tá? Então, isso é importante. Aí eu vou botar aqui 3... Obrigada. Aqui por nada. Aqui é a carboidrato de insulina, então eu vou botar aqui 10, 8. Lembrando que quem passa isso daqui é o médico, tá? Às vezes a pessoa pergunta para mim qual é o que o Benício usa, como se fosse um padrão. Não existe isso. 12 e 15, tá? Então preenchi aqui os horários e observe que está vermelho ainda, tá? Porque ainda não está tudo preenchido. Aí eu vou para sensibilidade. A mesma coisa, tá? Então, vou adicionando aqui uma faixa de tempo. Eu já posso ver quantas faixas de tempo eu tenho. Eu tenho 4. Então, já boto aqui. Ó. Aí, olha só. Se tem um na frente, ele não vai permitir que eu... Por exemplo, como é que ele vai aparecer 6 aqui? Esse aqui é 2, né? Então, para eu avançando, eu venho, no caso, se tem 4, eu vou primeiro no último. O último, ele é aqui 9 horas da noite. Aí eu faço o reverso. Aí esse aqui vai ser tipo 4 e esse aqui vai ser 5. Aí eu consigo, eu vou botar aqui 100, 120, 80 e 90, tá? Foi. Basais. Nas basais, a mesma coisa do tempo, né? E para quem usa a caneta, no caso, aqui, porque essa aula vai também para o Sentinela, como é que eu tenho feito, né? Eu abro a calculadora, aí vamos dizer que a pessoa aplique 15 unidades, né? Ou, sei lá, 3 unidades. Vou botar um valor menor, que é porque tem muita criança que utiliza. Então, eu vou botar isso aqui e vou dividir por 24, tá? No caso, me deu 0.1.2.5. 0.1.2.5, que deu 3 unidades, ó, tá vendo? E se você não usa bomba e por faixa de tempo, é igual a gente fez no restante, tá? Então, e aí eu boto o alvo. Aí eu vou botar aqui, no caso é o alvo que vai dar para você é o médio, tá? Então, eu vou botar aqui, no caso, 90, 140. Observa que é diferente aquela configuração que eu fiz no começo, porque aqui, de fato, é o alvo do perfil. Aí eu vou clicar em salvar, aí já salvou, ó, tá 2022. E vou clicar em ativar o perfil e clique em OK. Pronto. Aí ele já atualizou tudo. E aí eu vou lá pro overview principal, tá? Aí tá tudo bonitinho. Aí vamos lá. Feito isso, a gente tem aqui a tela principal do Android GPS. A gente tem as abinhas que já estão configuradas aqui, né? Então todas elas. A gente tem o perfil que está ativo, que é esse aqui. Eu lembro que eu botei o nome dele em 2022, por isso que está isso, tá? Se eu clicar e segurar em cima dele, ele abre essa janela. E aí boa parte das coisas que estão aqui tem essa função. Então, por exemplo, aqui também tem, tá? E só, falei que é boa parte, mas são 3, tá? E aí, o que a gente faz em cada uma delas, né? Vamos lá. Então, a gente já sabe que aqui está mudando a glicose, porque eu botei um demo para ficar rodando, né? Aqui é o perfil, e essa mudança de perfil aqui, você pode, por exemplo, sei lá, mulher está menstruada, ela fica mais sensível, não sei qual é a regra, né? Mas ela pode vir aqui, e se, por exemplo, ficar mais sensível, pode diminuir o perfil todo que está lá salvo, que é relação carboidrato, insulina, sensibilidade basais, diminuir 20%. Né? No caso das basais, vai diminuir, a sensibilidade vai aumentar e a relação carboidrato, insulina vai também diminuir. Ou vai aumentar também, tá? E aí, no caso, vai botar aqui o valor. Ou então, se está gripado, aumenta o valor. Tá? Então, a ideia da troca de perfil é essa. Tá? Então, como é que eu ativo? Clico aqui, seguro, ele abre a abinha. A outra é o alvo. Né? O alvo temporário. Né? Alvo tem 3 opções. É o modo comer em breve, atividade e hipo. Tá? Eu vou falar mais específico de hipo, porque o que acontece? Às vezes a pessoa está com hipoglicemia, né? E ela vai comer 10 gramas de carboidrato. Aí o que ela faz? Ela vem aqui na calculadora, aqui no caso vai estar 190, né? Não sei porque ele não pegou automático, mas vamos imaginar que a pessoa na verdade está com 60, tá? Aí está falando que dentro da relação carboidrato da pessoa, que está no perfil, ela precisa comer 2 gramas de carboidrato para sair da hipoglicemia. E aí a pessoa bota 10, bota 5 na realidade, né? Aí aplica 4 unidades. E aí pode ser que esse valor seja muito, de insulina seja muito alto para essa pessoa.
e aí ela vai comer e vai voltar para hipo de novo, porque já entrou insulina junto, né? Aí qual é o correto? É você vir aqui e avisar o sistema, né? No caso, ele já meio que já sabe, e colocar aqui hipo, tá? E aí vai mudar o alvo. Então, o alvo vai sair do que estava, que era... Ele vai pegar um meio, né? Então, assim, um meio entre 90 e 140 se não me engano, é 120, tá? Então, o target certinho é 120. Então, ele está calculando aqui que você, como alvo, o 120. Só que aí a gente vai ativar o modo hipo. Quando eu ativo, o modo hipo ele dura 1 hora e o alvo muda para 160. Ó. Ativei, tá? Agora ele começou a contagem aqui e aqui é o alvo que está. Da mesma forma, quando está em hipoglicemia e você abre aqui em carbs, ele automaticamente já está com isso aqui preenchido. Que é começar o alvo temporário, né, que seria o tempo target, de hipo. Tá? E aí você poderia vir aqui e colocar a quantidade de carboidrato. É a mesma coisa. Tá? Então, dependendo da hipo que você está, vale mais a pena vir aqui. Mas na calculadora, já vai mudar. Tá? Então, se eu botar aqui 60 e botar aqui 5, deu quase a mesma coisa, porque a relação carboidrato-insulina está nesse perfil. Mas quando tem valores de hipo maiores, porque a insulina on-board que está aqui ativa, está interferindo. Mas aqui vai dar um valor menor do que normalmente daria, tá? Mas o ideal, quando você está com hipo, não tipo assim, você não vai comer muita coisa. Uma coisa é estar com hipo de 65 e vai tomar uma lata de Coca-Cola. Esse é um ponto. O outro é você vai comer, sei lá, uma outra coisa, uma colher, um sachêzinho de açúcar. Dependendo da pessoa, não vai mudar muita coisa, vai só sair da hipo mesmo. Então, quando abrir o carbs, já vai estar ativo e coloco aqui as 5 gramas do sachêzinho de açúcar. Né? E dou OK. Aí vai iniciar um modo hipo e computar 5 gramas de carboidrato e não vai aplicar nenhuma insulina. Então, essa é a forma melhor de tratar a hipoglicemia. Isso se você não vai comer muita coisa, tá? Então, esse é um ponto. A outra opção que tem aqui, então a gente já viu o perfil, já viu o alvo temporário. Aí, a outra opção também é atividade. Vou fazer um exercício. O alvo vai para 140, não 160, por 1 hora. E aí você não faz isso, comecei a fazer esteira, tem 10 minutos e vou ligar o modo. Até pode, mas o ideal é você fazer isso antes, tá? Até meia hora antes do exercício, para o sistema já se preparar. Tá? Para 20 minutos antes e tal, algo nesse sentido. Então, tem que deixar o sistema já avisado para ele já relaxar um pouco mais, porque ele vai subir o alvo. Então, imagina, você está com um alvo aí de 100, 90, e começa a fazer exercício, está com insulina on-board alta, aí vai ter problema. Então, essa é uma coisa que tem que estar ciente. E aí, vem aqui na duração, né? No caso é 90 minutos, e dá OK. Então, agora ele vai entrar no modo exercício, mudou. Tá? Então, ele tem uma dinâmica interessante. E aqui eu posso vir aqui em cancelar. E aí ele volta porque é o padrão dele. Beleza. Aí tem outro modo aqui, que é o modo comer em breve. Que eu acho que não vale a pena para essa aula agora aqui, tá? A gente explica isso em um outro momento, porque é uma coisa mais técnica e essa aula aqui é bem de overview. Então, eu expliquei a atividade e expliquei aí. A outra coisa que tem aqui são os gráficos, né? Então, o gráfico já está aparecendo alguma coisinha ali, que é a glicemia. E se eu clicar em cima e segurar, ele me apresenta de forma diferente, com um espaço de tempo diferente. Ó, clique seguro, ele vai apresentando de forma diferente. Clique seguro, ele aumenta e diminui o range de tempo, tá? Para você visualizar os gráficos. Aí, se você clicar aqui, você pode configurar os gráficos aqui embaixo também. Então, você clica aqui em ativar o gráfico 1, tá? E aí clico e vai aparecer outras duas coisas, que eu quero que, mostra para mim lá só os desvios, né? Do que tem. Aí aparece aqui. Então, eu consigo colocar outros gráficos para ficar uma coisa mais personalizada. E mostra a sensibilidade também. Tá? Então, e o principal sempre é esse daqui. Aí tem aqui a insulina, que é basicamente quando você vai só aplicar a insulina, né? Então, basicamente é esse o princípio. E aí, esse é o overview principal, o overview do overview, tá? Aí vamos para ações, né? No normal é ações. Normalmente, não se mexe muito nisso daqui, tá? Assim, o que se faz quando você usa a bomba, você tem pulgar para encher por aqui, tá? Não é pela bomba. Isso quando troca o catéter, na realidade, né? Mas quando você vai preencher lá a mangueirinha, que eu não sei o nome, não sei se a mangueirinha é um catéter, não sei, agora eu sou bem, não sei o nome dessas porra não, mas você entendeu, né? A cânula, né, Thiago? Isso, a cânula, exatamente. Então, você, na hora que vai preencher a cânula lá, vem aqui em purgar preencher,
Aí eu clico nele, boto aqui, ó, eu aviso o sistema. É muito importante avisar o sistema que você trocou o catéter. Seleciono aqui. Se você também trocou o reservatório de insulina, você avisa o sistema que é muito importante. Tudo que você muda influencia no sistema, tá? E aí eu vou botar aqui uma unidade. No caso da bomba da Roche, eu acho que na eletrônica também é uma unidade, né? Então, clique em OK e eu avisei o sistema, tá? E agora ele está preenchendo. Isso é importante fazer, porque quando você faz isso, você vai reiniciar o AutoSense. Porque, por exemplo, se você está 3 dias com a cânula, né? E 4 dias, sei lá, você é louco, está com 5 dias. O sistema começa a ficar muito... você vai começar a criar resistência, né? E aí o sistema vai começar a aumentar a dose de basal para corrigir esse problema. E com isso, na hora que você trocar o catéter e você não avisa, ele está alto, com o AutoSense aplicando muito insulina, só que agora você vai estar mais sensível, porque mudou o catéter. Então tem que mudar isso aqui. E a insulina também, beleza? Então isso é muito importante. Esse bolus estendido não funciona para a bomba da Roche, então esquece. E o alvo temporário é a mesma coisa de eu ter clicado aqui. E o troca de perfil é a mesma coisa de ter clicado e segurado aqui. Todos vão para a mesma ação. E basal temporária é a basal temporária que não se usa normalmente, tá? Aí tem aqui de colocação do CGM. Isso aqui basicamente é para o Dexcom. Então, pode até vir quando boto o Libre aqui só para ter informação, mas, sim, não tem tanta coisa. E quando troca a bateria da bomba também, é importante. Trocou, vem aqui e dá OK, tá? Esse perguntas aqui, nunca nem vi. Isso aqui. Nunca mexi nisso. E pronto. Então, basicamente, foi isso que se tem dentro de Actions. Aqui é o tempo de ação da FIASP, né? Basicamente mostra no gráfico, mostra o pico. Então, é só informação. A bomba virtual, no caso da Roche, vai aparecer aqui as informações da bomba, né? Quanto que tem no reservatório, qual foi a última conexão, o último bolus, né? Então, aparece isso. O Loop e o OpenAPS são duas coisas que andam em conjunto. E basicamente é o seguinte, imagina que o OpenAPS, que é o algoritmo em si, ele funciona como se ele fosse, sei lá, o engenheiro. E o Loop, ele vai ser o mestre de obras, ou é o pedreiro, é o cara que vai executar as coisas, tá? Então, na hora que a gente fala assim, olha, manda o print para mim da aba do plugin, né, que pode ser depois o AIM, o Dynamic ESF, e aqui vai mudar isso daqui, tá? Então, manda esse plugin que a gente quer saber o que o sistema calculou. E o loop, ele vai executar o cálculo. Então, ele vai dizer, vai mudar basal, vai aplicar SMB, vai aparecer aqui no loop, tá? Então, essas são as duas coisas, eles andam em conjunto. Esse pensa, e tem um monte de gráfico, e esse aqui executa, e ele mostra o porquê, tá? Aí vem o perfil, que a gente já fez isso. Aqui vai aparecer os SMS, para quem vai trabalhar com SMS, que chegou, que ele respondeu, ou qualquer problema que teve. E aqui é os objetivos que vocês conhecem muito bem, né? Então, os objetivos, ele tem aqui, iniciar o objetivo 1, que vai dar problema, porque ele não está pegando o BG do Night Scout, ou não está enviando, na realidade, para o Night Scout a glicose, e não tem permissão para salvar, porque eu não configurei Night Scout. É por isso, tá? E aí, no caso, sempre que a gente completa um objetivo, a gente clica em verificar, e vai avançando, avançando, até completar todos, tá? Então, esses são os objetivos. Aí, o NS cliente, normalmente, quando tem algum problema no Night Scout, a gente vai conseguir identificar aqui. E quando a gente fala, ó, manda a aba do NS cliente, é isso, tá? E uma coisa importante nas abas é o seguinte, quando eu clico nesse menu da direita, sempre a segunda opção é a preferência da aba. Então, tá aqui, ó, NS Preference, é desse daqui. Se eu for aqui em, por exemplo, SMS, clico aqui, é a preferência do SMS. Então, é mais fácil de navegar nas preferências de cada coisa vindo por aqui. Outra coisa que você pode fazer é ir direto em todas as preferências, que aparece tudo, tá? Mas é mais inteligente ir pelas abinhas. Então, eu venho aqui, NS Preferências, posso vir aqui, venho aqui e tem aquelas opções, sincronização, a senha, o Night Scout e tudo mais, tá? Então, é bem tranquilo. Volto, né? Aí vamos lá. Tiago, só uma dúvida. Nessa parte dos objetivos, eu tenho duas perguntas. Tá. Uma, eu sempre vejo as pessoas perguntando, porque parece que ele faz um questionário, né? Isso. E a gente tem uma aula que específica só do questionário, lá na Hotmart. Mas pode falar. Então, para cada objetivo já tem os questionários prontos e as respostas é sempre para padrão, é isso, né? No caso, o objetivo que é o chato, que tem perguntas chatas e etc., é o objetivo 3, que é a prova de conhecimento, né? E aí eu tenho lá um vídeo que é só sobre o objetivo 3, porque os outros, eles são autoexplicativos.
Então, por exemplo, nesses aqui, é você aprender os controles principais do Android GPS. Então, é basicamente o que eu expliquei para vocês aqui, que é como mexer no gráfico, como botar uma basal temporária, como mudar o perfil, entendeu? E só que ele vai dizer para ti, ó, muda o perfil e coloca em 90% durante 5 minutos, né? E bota que vai durar 10 minutos. Então, a pessoa vem aqui, bota 90 e bota que ele vai durar 15 minutos, eu acho que é 15, né? E dá OK. Aí ela cumpriu já o segundo objetivo, ela cumpriu parte do segundo objetivo, tá? Então, basicamente isso. Os objetivos, eles se explicam e o mais chato é esse que tem realmente a prova de conhecimento. Aí, lá, 3, né? isso, que é o 3, tá? E aí uma outra dúvida. Isso, pode falar. Você sabe mais ou menos quanto tempo dura cada objetivo? Ou depende da minha... Depende do meu objetivo, mas no geral, para completar todos, é em torno de 2 meses, 3 meses. Não é isso, Everton? Tá. É isso mesmo. Demora uns 3 meses aproximadamente. Então, assim, e esses objetivos, a gente pode pensar, pô, podia não ter, e etc e tal. Mas, na realidade, isso aí é que salva todo mundo, entendeu? Que aí que acontece? Você vai ter que aprender a mexer com o programa. Sim, você vai sair da inércia de não saber das coisas ou saber pouco e vai ter que procurar aprender, mexer no programa, porque como é um programa que é muito personalizável o seu tratamento, ele é diferente, por exemplo, da 780, que já vem toda amarradinha, prontinha e não tem margem para você fazer muita merda, entendeu? E morrer ou ter problema sério, entendeu? Aqui não, ele é muito personalizável e você tem que aprender a mexer com ele. Não é para amadores, ele é para quem realmente vai se engajar no tratamento. Essa é a diferença. O Android APS é um avião, né? Tem ele é um avião. Painel, né? De ações, Exatamente. Então a gente precisa detalhar, né? Se aprofundar nele. Por isso que eu falo, se você quer uma coisa fácil, assim, nem é tão fácil, né? Mas se você quer uma coisa mais, com menos opções, aí você pega um carro ali, né? Você vai dirigir. Agora, se você quer ir rápido e quer ir bem e ter o controle de tudo e ter mais opções, aí você tem um avião, né? E aí tem mais opções e é mais complicado. Mas você consegue aprender. Então, a ideia dos objetivos é justamente essa, te preparar para isso. Então, tem um tempo ideal, muito bom, as questões são boas, os objetivos são inteligentes, entendeu? Então, é bem intuitivo, mas não é para quem tem preguiça ou quem quer moleza. Então, mas vale muito a pena. A diferença é essa, que uma vez que você completa tudo, o investimento de tempo vale muito a pena, né? Que você não teria em nenhum outro local. Mas não é fácil e eu acho que isso é muito bom, não ser fácil. Então, vamos lá. Bom, obrigada. Por nada. Aí tem aqui as manutenções, né? Então, você pode exportar aqui as configurações é o principal e importar, tá? E tem aqui eliminar registros também, mas não se mexe nisso. Então, seria exportar as configurações. Quando você vai mudar de versão, qualquer salvar, precisa fazer o backup disso. Cumpriu cada objetivo que você faz, você exporta e envia esse export lá para o seu e-mail, salvo em outro local. Para caso você precise, roube seu celular, você tem salvo em outro local, tá? Aí eu vou clicar aqui em OK, exportou, ele vai pedir a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E na hora que eu vou importar, aí aparece aqui, ó. E onde é que está salvo isso? Está aqui, ó, dentro de Storage, emulação, 0, APS, preferências. Aí você pega esse arquivo e envia para o seu e-mail. Aí se for importar, clico, OK, e pede a senha de novo. Então, precisa saber essa senha, senão você não importa. Aí já perdeu, tá? Aí ele vai dizendo o que vai importar e OK. Aí aqui, no caso, apareceria o Xdrip, mas aqui é randômico, e acabou, tá? Então, essas são as principais configurações para você ter o mínimo do entendimento do Android GPS. Quando você usa um plugin diferente, no caso, o Dynamic ou o AIM, que é esse que te dá contagem de carboidrato, ele vai aparecer aqui, ó, tá? E aí tem as configurações dentro dele. Então, por exemplo, uma configuração importante, por isso que eu vou falar sobre ela. O restante, você vai aprendendo com o tempo, mas aqui isso é importante, principalmente em questão de segurança, que é o Open APS SMB. Aqui a gente tem um máximo de basal temporária permitida, que normalmente ela vai ser 3, 4 vezes o valor da sua basal máxima. Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente está aqui, é 0,65, ó, tá vendo? Conseguem ver, né? Então, eu vou calcular. Quanto é que é isso aqui 4 vezes, né? Então, cadê? Aqui, tá? Quanto é que é isso aí 4 vezes? Né? Então, eu vou colocar aqui 4 vezes 6 é 24. Então, eu vou botar, seria aqui, vou botar 2,5 para ficar mais redondo. Né? Então, vou botar aqui, o máximo que o sistema pode usar de basal temporária é 4 vezes o valor da minha basal. Tá? E aqui, vale lembrar também que quando a gente começa a configurar o Android APS, isso ainda no computador,
utilizando o software 360, lá a gente configura que o máximo que ele pode fazer é 500% da basal do momento, que seriam 5 vezes. Então, tem uma margem de segurança também aqui e dentro da própria configuração da bomba, tá? Aí aqui é o máximo de insulina ativa, tá? Que é diferente de bolos, que é diferente de máximo de basal, que é basicamente o seguinte. Inclusive, um dos objetivos é mudar isso aqui, que por padrão ele vem 0, tá? E aí você vai configurar isso aqui para uma margem segura. O que eu chamo de margem segura? É o seguinte, imagina que por qualquer erro seu, qualquer, sei lá, configuração errada, qualquer loucura que poderia ter acontecido, tem um monte de insulina ativa, né? Então, sei lá, tem várias coisas que você fez de besteira. Qual é o máximo de insulina que o sistema pode ter ativo que não vai te dar uma complicação? O que é complicação? É que nenhuma coca te salva. Então, agora logo cheguei bem dramático, entendeu? Então, por exemplo, do Benício aqui é 3,7, tá? Que eu amarro o sistema. Então, o sistema ele nunca consegue mexer mais do que 3,7. Só que, dependendo do cenário, numa refeição ele pode tomar até 7 unidades. Só que não está tudo ativo de uma vez, porque o sistema vai aplicando, não adianta, sei lá, se você vai comer 100 gramas de carboidrato, o teu corpo não vai processar as 100 gramas na primeira hora. Então, tu não precisa aplicar a quantidade de insulina suficiente para isso, né? Então, por isso que tem bolos estendidos e tudo mais. Mas no nosso caso, que é de não contar de carboidrato, etc e tal, o sistema mesmo consegue aplicar a insulina de forma autônoma. Só que eu não quero que ele tenha ativamente mais do que 3,7. Né? Então, essa é uma barreira de segurança do próprio sistema. Então, é mais ou menos esse o pensamento. Tá? Eu acho que deu para entender, né? A outra coisa é a função AutoSense, né? Então, sempre ativa também. E a função SMB, que é o Super Microbolos. Aí, normalmente, no meu tá aqui, ó, sempre ativo o Super Microbolos. E aqui também, de alvos temporários elevados, eu deixo desativado. Que é o seguinte, então, por exemplo, se está no modo exercício e se está no modo hipo, eu não quero que o SMB seja aplicado, porque o SMB é uma correção que é rápida, diferente de alteração de basal. Né? Então, se está hipo ou está exercício e ele está tendo uma variação rápida, eu prefiro não deixar ligado, tá? Mas é facultativo isso aqui. A outra coisa é a frequência com que o SMB pode ser aplicado, lembrando que, por mais que esteja 3 aqui, a leitura do Libre é a cada 5 minutos. Que o negócio é você acordar tarde, porque o negócio... Olha, você tá 70 com o pão francês. Aí o que acontece? Por mais que esteja 3 minutos aqui, o SMB, o Libre ele é a cada 5, então não vai fazer muita diferença, tá? Não vai mudar nada. Então, se está 3 ou está 5, não vai mudar nada. Tá? Aqui é o limite de basal para SMB. Lógico, isso aqui não está disponível desde o começo, tem que chegar no objetivo 6 ou 7, se eu não me engano, tá? Mas o que significa isso daqui? Que é uma margem que mostra o quanto que esse sistema ele é brilhante e extremamente seguro. Observe que aqui tem 30 e aqui tem 30. E o que é isso? Quando a gente está... Deixa eu abrir a calculadora melhor, para explicar. Eu vou abrir a calculadora, mas antes de abrir a calculadora, eu vou ter que ativar uma coisa. Ó, observe que aqui, ó, não tem Super Bolos escrito aqui. E vou ativar ele. E vou explicar o que é. Então, vou vir aqui na configuração. Se eu estou na aba, a segunda opção é a preferência da aba. Aí eu vou lá no último agora, que é em configurações avançadas, e eu vou ativar o Super Bolos no assistente. Eu volto, abro a calculadora, e aqui aparece Super Bolos. Então, imagina o seguinte cenário. A glicose está 250 e por qualquer motivo que seja, a pessoa está pensando aí em comer alguma coisa. Aí ela vai... deixa eu botar um número aqui. Ela vai botar aqui 30 gramas de carboidrato. Certo? Não deixou eu colocar. Por que, Brasil? Está com uma alimentação. Está 12 gramas a configuração. Então, deixa eu mudar, porque eu esqueci de mudar isso. Então, eu vou lá em preferências. Definição de proteção? Não. Isso aqui é outra coisa. Não. Cadê? Que o máximo de carboidrato permitido está 12, por isso. Então, pronto, agora sim. Aí eu abro a calculadora, vou botar aqui 50 gramas de carboidrato. Aí o que acontece? Só que, na verdade, a glicose está 250.
E aí, só que eu não vou botar 50, eu vou botar só 20, né? Porque a relação está muito alta. E aí eu penso, cara, seria muito bom também se tivesse uma opção de aplicar um pouco mais de insulina e o sistema ele pensasse, olha, já aplicou um pouco mais, vamos ficar mais relaxado daqui a 1 hora, mas agora está subindo com tudo, então precisaria disso. Eu vou ativar o Super Bolus. E o Super Bolus, opa, vou botar aqui 50. Tá, não vou nem botar o valor lá, eu vou ativar ele. Quando eu ativar, observa como esse valor vai mudar. Ó. Tá vendo como ele mudou? Ó? Ativo, desativo. O que que ele fez? Ele pegou 0,02, né? E colocou lá. E de onde ele tirou esse 0,2? Ele tirou da basal da próxima hora. Então, ele pega a basal da próxima hora e eu consigo pegar ela junto e aplicar aqui. O que tornaria o sistema mais ostensivo para esse começo, né? Justamente porque aí aqui ele está em um modo ativar aqui, pronto. Justamente para pegar já uma insulina que é do futuro e aplicar agora, tá? Então essa que é a ideia. Esse é o super bolos. O super microbolos, ele tem o mesmo princípio e ele também trabalha com a hora do futuro, tá? Então é importantíssimo entender isso. Então deixa eu abrir a configuração de novo lá. Vem aqui na preferência, tá? A gente estava aqui nesse local. Então, o super bolos, ele pega a basal da próxima hora toda e já aplica junto com o bolos, para conter uma subida, normalmente seria esse cenário. E o super micro, ele é micro. Então, ao invés de pegar tudo de uma vez e aplicar, ele vai ter aquela basal da hora, ou no caso aqui está 30 minutos, né? No caso aqui é 30 minutos, e tem isso como estoque para ele trabalhar. Se ele calcular que ele precisa, ele pega essa basal da próxima hora, no caso 30 minutos ali, e já utiliza para correção. Esse é o princípio. Ou então, para quando ele está ativo, a refeição não anunciada. Tá? Então, a ideia é essa. Então, por exemplo, eu estou aqui e tem 30 minutos de basal. Então, lembra, o Super Bolos, ele pega os 60 minutos, né, por padrão, e o Super Microbolos eu consigo configurar até 120 minutos. Tá? Ou seja, até 2 horas. E é em cima disso que funciona o Super Microbolos, que é uma medida de segurança, né? Porque, por exemplo, se a tua sensibilidade é 1/100, nunca a tua basal vai ser 3 unidades, certo? Então, não teria como ele ter, por exemplo, aí, se fosse 2 horas, 6 unidades para uma sensibilidade de 1/100, né? Que seria um valor absurdo de correção. Né? Então, isso é uma coisa que torna o sistema muito seguro, porque, no caso, se eu botar aqui 120 minutos, que seriam 2 horas, a minha basal está 0,2, lá seria um valor muito baixo, né, de correção que ele faria. Obviamente que a gente está com o negócio bem errado, né, porque a relação carboidrato-insulina está bem diferente da basal, etc. Mas isso torna o sistema muito seguro. Tá? E a mesma coisa eu posso trabalhar com o AM, que é refeição não anunciada, que é quando está nos objetivos do futuro, no oitavo, nono, etc., ele está ativo, é quando o sistema começa a perceber que a sua glicemia está alterando, ele identifica que é um carboidrato que foi comido, que você ingeriu, só que você não avisou aqui dentro. E aí ele vai e corrige, com os super microbolos, etc. Então, esse valor, para quem está começando, eu indicaria 90, tá? Sim, aí, claro que pode ser muito ou pouco, e você vai ter que testar e ver como é que o seu corpo responde. Mas seria... Thiago, isso vai sendo liberado, né? Isso a gente não precisa Isso. mudar, não, né? Tá. Isso aí na hora que aparecer para você mudar, você sabe onde é, tá? Aí aqui eu ativei a refeição não anunciada, a sensibilidade aumenta o alvo é interessante e a resistência reduz também é interessante, tá? Que é basicamente o seguinte, se o teu alvo está alto, 140, ele automaticamente calcula o sistema para diminuir a sua sensibilidade, tá? Para poder proteger você de hipoglicemias e etc. Aí tem aqui o mínimo de hidratos necessário para a sugestão, eu normalmente boto 10, ou você pode botar 5 também, porque eu acho que 1 grama de carboidrato é um valor muito baixo. Então, você vai receber uma notificação, um alerta para comer 1 grama, porque ele está calculando que vai ter uma hipo, é melhor esperar um pouco mais. Então, eu boto 10. E aqui tem configurações avançadas que eu normalmente ativo esse daqui, que é para ele pegar o delta mais geral do que o último delta, que normalmente está mais limpo de ruídos, assim, quando a gente está usando, principalmente a gente que usa Libre, tá? Então, essas são as configurações principais do OpenAPS SMB. O Dynamic tem mais configurações. O AIM tem 5 vezes mais configurações do que isso aqui. Mas a maioria de vocês vai começar com esse daqui, tá? Então, essas são as principais configurações
que vocês precisam entender a respeito do Android EPS para que a gente consiga ter uma certa... uma coisa mais plana para todo mundo, tá bom? E aí que no caso, ó, ele está calculando como se fosse um loop aberto, e ele vai me informando o que ele calcula que deveria ser feito, tá? E aí eu clico em cima, ele aceita, eu clico em cima, ele aceita, e quando está loop fechado, ele já faz isso automaticamente, beleza? Então, vamos lá. Dúvidas? Deu para entender bem? Identificar alguma coisa que você estava fazendo de errado? Algumas. Tiago, é o seguinte, eu tô... a doutora Fernanda pediu para botar onde tem... Cadê? No ladinho, os 3 pontinhos, visão geral de preferências, configurações avançadas. Aí ela pediu para botar em 70%, tem entregue esta parte do resultado. Isso é facultativo também, né? Vai da pessoa fazer isso, tá? E o que é isso? Então, por exemplo, vamos botar na calculadora lá. Ó, vou botar aqui 60 gramas. Ele mandou aplicar 4,5. Eu clico OK, ele vai aplicar, beleza? Só que se eu mudar esse parâmetro, ao invés de ele aplicar tudo que ele calcula, ele vai botar aqui 70%. 70%. Eu vou lá, 50 gramas, e aí já observa que já baixou muito, ó. Baixou 30% do valor que deveria ser, porque aqui está 70%. Então, qual é o cenário de usar isso? Um cenário onde você está na sensibilidade dinâmica, por exemplo, e na sensibilidade dinâmica ela já tem um poder de correção muito melhor do que o SMB normal, tá? Ou você tem um ajuste bom, ou você vai comer um alimento, você tem uma dieta low carb, por exemplo, né? Aí você quer setar a quantidade de carboidrato, mas não quer aplicar tudo de uma vez para não ter uma hipo, e quer que o sistema depois vai corrigir, né? E aí você vai ativar isso daqui. Como a gente não bota mais carboidrato, eu nem sei qual é a configuração que está. Tá? Só bota insulina, acabou. Mas esse é o princípio do 70%, beleza? Os outros 30% vão ser colocados depois? Os outros 30% ele vai trabalhar, como tem uma quantidade maior de carboidrato que foi declarado do que de insulina, ele vai trabalhar para ir adicionando essa insulina ao longo do tempo. Aí, se tiver aberto a SMB, vai ser SMB. Se for sem SMB, vai trabalhar basais, mas o princípio é esse. Tá. Pode falar, Sabrina. Só 2 dúvidas. Com relação a essas sensibilidades, né, que você falou que tem, acho que 2 ou 3 diferentes. A gente, como é que é? Depois migra para essas outras, essa dinâmica, ou não? Exato. Qual é a ideia, né? A ideia é primeiro vocês cumprirem todos os objetivos e entenderem como é que o sistema funciona. Ao longo desses 3 meses de quem está começando agora, o que vai acontecer é que a pessoa vai estar, um exemplo, né, de um estágio onde ela tinha, vou botar aqui, né, uns 60% no alvo, ela deve melhorar pelo menos uns 15% ou 20%. Tá? Então, ela já tem um ganho muito bom no tratamento dela. Ela já entende o sistema, né? A sensibilidade dinâmica, eu acredito que até em menos de 1 mês, 2 meses no máximo, já vai estar disponível como está aqui agora, o SMB que a gente selecionou lá, né? E vai ser um salto muito grande para todo mundo, e com certeza quem já tem hoje 70% no alvo vai bater uns 80%, 85% sem muito esforço, entende? Porque muda muita coisa, que a sensibilidade dinâmica é absurdo a qualidade que ela faz. E o AIME ainda, aí o negócio melhora ainda mais, entendeu? Então, assim, só que no AIME, por exemplo, nem é 120 minutos. Já pode chegar até 240 minutos de SMB. Ele já tem uma multiplicação em cima disso, que a quantidade de insulina que ele pode aplicar de forma autônoma é muito maior. E aí, se você que está começando hoje, bota o AIME, com absoluta certeza você vai ter problemas muito sérios, entendeu? Porque ele precisa de um ajuste de entendimento muito grande. E claro que, agora eu nem falo sobre isso porque a galera está muito louca, apressada, querendo já não contar carboidrato, mas nem sabe contar carboidrato direito, nem sabe mexer no Android APS, e ia dar um problema gigantesco para todo mundo, seria responsabilidade minha, né? Então, assim, como aqui dentro da comunidade, de certa forma, é uma comunidade privada, né? Eu prefiro 1000 vezes segurar isso para vocês, e a gente vai avançando todo mundo junto. Se você falar assim, se você hoje já tem os objetivos completos, já tem um controle legal, o que é controle legal? Pelo menos 80% dentro do alvo aí em 2 semanas, 3 semanas, e fala, Thiago, eu acho que eu já manjo bem disso aqui, chega comigo com o Everton, que a gente vai instruir vocês como é que vocês vão criar esse APK da versão dinâmica, porque isso não está público, entendeu? Mas não é difícil, tá? Mas a questão mesmo é só a segurança de vocês. Assim, isso
é de domínio público, né? Você poderia criar isso hoje, tá? Claro que você tem que ter um conhecimento a mais e mudar qual é o branch que você vai gerar o APK, que nem é difícil, lá no Android Studio, botar o teu celular no modo desenvolvedor do Android APS. Então, assim, são informações que já estão na internet. Só que não dá para eu botar isso na comunidade agora, até porque nessa turma a gente está tentando empurrar todo mundo junto, porque seria bastante responsabilidade. Já com dinâmica, se bem que o dinâmica é bem mais seguro, assim, ele é até mais seguro do que essa versão, eu acho, que se utiliza. Então, assim, ele possivelmente vai ser liberado muito rápido. Já o AIME, aí a bronca é muito alta mesmo, assim, não é para amadores, é para quem já tem bastante familiaridade, principalmente no Brasil, que a gente só tem um Libre com o Miau Miau, então se a pessoa não entende as merdas que o Libre pode ter, nem adianta, entendeu? Nem adianta, não tem o menor sentido, porque de fato é muito arriscado para quem não entende tudo isso que a gente está falando, porque a liberdade que ele tem de correção é absurda, assim, é um sonho para quem manja, entendeu? Para quem tem, mas vocês vão chegar lá, porque é justamente esse o objetivo, né? O objetivo é que vocês estejam com AIME aí daqui 4 meses, 5 meses, e todo mundo tá cagando pro carboidrato, entendeu? Assim, quer dizer, vocês vão manter a dieta de vocês, né? Assim, segura, mas não vão ter aquela preocupação toda de ficar contando cada graminha de carboidrato ou algo do tipo, né? Tá, perfeito, ótimo. Obrigada. E aí, a última dúvida que eu tenho, acho que talvez já até tenha respondido isso em outras aulas, é porque eu não estava presente. Essa função que tem no Night Scout, que é um cálculo que ele pede, que é a atividade do carboidrato, taxa de absorção. Pode ignorar. No Android APS, ele não usa isso daqui. Então tá bom. Ele não usa mesmo, assim. Tá? Então, Tá isso bom. é uma coisa importante. É só isso. Então, Muito ótimo. obrigada. Por nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Tiago, Pode falar. Daniel, E aí, eu fiquei Daniela, um tudo pouco bem? em dúvida, joia. Eu fiquei um pouco em dúvida aí na questão da mudança de perfil quando está com alguma infecção ou com, Tá. no ciclo menstrual. Você explica de novo aí para mim, por Tá, favor? vamos lá. Como tu tá com a dinâmica já, isso para ti não muda muito, para te falar a verdade, entendeu? Porque no dinâmico ele vai trabalhar com o BG como fator que determina qual é a sensibilidade. E como a sensibilidade muda a cada 5 minutos na dinâmica, não mudaria muita coisa, entendeu? Então vai conseguir segurar minha TPM? Exato. A ideia é justamente essa. Então, Estou para ti não pagando para valeria. ver. Mas para as outras pessoas, vamos lá, qual seria? Vim aqui em Action, ou clicaria aqui em que seguraria, mas vamos aqui em Action. Trocar perfil e mudaria aqui, ó. Então, fica mais resistente, bota no 110 para ver, né? Aí conversa com o médico para ele dizer e dá o ok, tá? Então é isso. Sim. Não, tá joia, obrigada. Nada. Tiago, eu tenho mais um aqui. Toda vez que eu vou olhar no Night Scout, meu bolo está como bolo de refeição. Mesmo deu alto, né? Se tiver um pouco alto, eu vou apertar na calculadora. No Night Scout ou no Android APS? Só para eu entender. No Night Scout. Aqui mesmo, né? Você vem aqui na calculadora, né? Não, desculpa. A calculadora no Android APS. Android APS, Você abre e tá o quê? Não, eu abro a calculadora, ele está em 200, sei lá. Aí ele vai calcular, né? Você só dá um OK, né? Uhum. Aí ele vai ingerir um bônus ali que é de correção. Exato. Certo? Quando vai para o Night Scout, aí a médica ela só enxerga todos os bolos como bolos refeição. Tá. Não, porque toda vez que tiver uma intervenção humana com aplicação de bolos, ele é bolos de refeição. Tá. Sempre vai ser bola de correção. Sim, aparece, deixa eu botar aqui o do Benício para você ver. Peraí. Deixa eu ver se consigo botar aqui sem aparecer o... Tá, vamos lá. Beleza. Então, tá aqui, ó. Como é que eu sei o que é cada coisa? Então, eu boto o mouse em cima, ó, bola de correção, bola de correção, bola de correção. Aqui, ó, bola de correção, bola de correção. Isso aqui tudo é o sistema que aplicou. Bola de correção, bola de refeição. Cadê? Bola de correção. Ó. Mas esse aqui, eu sei que foi o que apliquei, que foi para acordar o sistema. Aí aqui aparece bola de refeição. A diferença é essa, ó. Quando é o sistema, é bolos de correção, ó. Tá vendo? Ó? Bola de correção, bola de correção. Tudo isso aqui foi o sistema que aplicou. E aqui fui eu, bolos de refeição. Então é isso. Quando tem uma intervenção humana, bolos de
refeição. Se eu vier aqui, bolo de refeição. Se eu vier aqui, bolo de refeição. Se eu não faço nada e é SMB, bolos de correção. Ok. Beleza? Tiago, Diga. eu ainda não instalei o sistema, eu estou tentando entender melhor para poder ir por Perfeito. partes para não perder. Aham. Só que eu estou acompanhando, né? Eu estou trabalhando, então estou perdendo algumas coisinhas. Mas Tá. agora você tirando essa dúvida, falando essa dúvida do anterior, como que você faz a aplicação manual pelo sistema? Você tem aí para você Manual aplicar que você manualmente diz é o quê? Aplicada a caneta ou é na bomba? na bomba? Tá, O tu quer próprio só aplicar sistema. insulina sem usar calculadora, é isso? Isso. Aí vem aqui insulina e bota a quantidade. Uma unidade, dá ok, ele aplica. É isso. Ah, ele aplica sozinho. Tá, Isso, aqui ele faz tá. sozinho, entendeu? Aí, se, por exemplo, Entendi. tu vai purgar para preencher o catéter, aí vem aqui em purgar, preencher, ó, aqui em ações, purgar, preencher, bota uma unidade, né? E aí você precisa, aí você precisa avisar o sistema que trocou o catéter também. Clicou, aí quando for lá no overview, olha, preencheu, aí essa insulina não fica como insulina ativa, né? E aqui ele zerou o tempo do catéter, que é muito importante para o sistema. E vale lembrar também que dentro desse universo, algumas coisas são revistas, né? Assim, mesmo que as empresas não indiquem. Então, por exemplo, a gente até falou no grupo do Diabetec a respeito da insulina, né? Da duração da insulina, da Fiasp e tal. E eu estava falando com o desenvolvedor ontem, aqui do AIME, estava falando que o máximo que você deve chegar é 4 dias, e o aconselhável é 3. Então, o Rafael estava certo, da observação dele, né? E a outra coisa é a duração do catéter. Para quem usa a Fiasp, para quem usa o Flucloset Loop, que é esse de eu anunciar, ou até o SMB mesmo, o ideal seria que não passasse de 48 horas, entendeu? Assim, de forma nenhuma passar de 3 dias. Isso aí é impossível, assim, aí vai dar problema, tá? Mas o ideal é que você mudasse com 48 horas. Mas é claro que tem toda a questão de quem compra, recebe insumo certinho já e tal, e aí tem que adaptar a sua realidade, né? Mas o ideal é que fosse 48 horas, tá? A troca, né? Do catéter, isso. E a insulina, Da eu insulina. até ontem eu comprei uma caneta de Fiasp, aí eu separei em 2 reservatórios, cartuchinhos, né, lá da Rocha. Aí um eu já deixei fora para ficar em temperatura ambiente antes de eu botar na bomba, né? Então sempre faço isso, às vezes faço até com 24 horas para não dar bolha, né? E a outra preenchida eu já deixei dentro da geladeira, porque normalmente eu já deixo, eu tirei a gelada, já botei na geladeira uma e a outra deixei ela esfriar, né, ficar na temperatura ambiente, para depois botar na bomba e passar pela mangueirinha e tudo mais. Essas 24 horas que ela fica fora não conta Entendi. como esse tempo de uso, não, né? Pois é, ela já conta, né, porque ela já perde a temperatura dela, já começa a ação, né? No caso, o que eu fiz, nesse caso específico eu já tirei ela, ela chegou aqui a insulina, na verdade estava no isoporzinho, e aí eu já preenchi os 2 cartuchos que veio em caneta, né? Então eu separei, até porque antes eu colocava tipo 250 unidades, 300 no cartucho e ficava aí uma semana e tal. Agora eu separei para 3 dias, dura mais ou menos aí 100 unidades, né? Então eu vou gastar mais cartucho, mas em compensação a insulina vai estar sempre novinha. E aí chegou gelado, eu já preenchi os 2, ainda gelado eu guardei um, e o outro eu deixei, como tinha insulina na bomba ainda, o outro eu deixei ele esfriar bem até eu botar na bomba e fazer todo o processo. Então, seria 48 horas de uso após a geladeira. O catéter, você diz? Ou a insulina? Não, Não, a a insulina insulina. na hora que eu coloquei na bomba, entendeu? Porque dessa vez especificamente eu não deixei tanto tempo esfriando, porque já estava com... Eu pensei, não, já estava com 6 dias a insulina minha, né? E aí eu pensei, não, vou trocar isso aqui. Eu deixei só um tempo de realmente ela esfriar e botar na bomba. Então, basicamente ficou o quê? 4 horas exposta, resumindo, né? Mas eu vou contar como 3 dias aqui, na hora que eu aviso o sistema. Então, vai ficar 3 dias e 4 horas, Sim, por mas exemplo. aí quando você coloca... Não entendi. Ah, entendi. 3 dias no máximo. Tá. É porque eu não uso a Nova Rapid, então eu vou começar a comprar a Fiasp para fazer o sistema. Ah, sim, isso, pode ser. Aí falar com o médico para ele receitar direitinho aí, porque eu Porque acho que eu uso a Nova Rapid. talvez tenha que corrigir alguma coisa, porque a Fiasp normalmente precisa de mais insulina. Então, eu ainda vou começar esse processo
entendeu? Beleza. É que eu estou acompanhando bem devagar para Show. poder fazer. Obrigada. Beleza. Tiago, só já que você falou da FIASP, para esse primeiro momento de sensibilidade desse aplicativo, não precisaria dela não, né? Só depois, quando ficasse pro Bom, mais na sensível, né? realidade, a melhor coisa é que já usasse ela desde já, entendeu? Porque para qualquer uma das versões do Android APS, a Fiasp é melhor que a Homolog ou a Novo Rapid, entendeu? Para qualquer versão. Mas porque assim, no meu caso, como eu recebo tudo do Estado aqui, eu só pego a Novo Rapid, né? Sim. E aí eu vou começar com o processo de FIASP, que eu acho que ainda vai demorar aí quase uns 6 meses a 1 ano. Então, Certo. poderia utilizar Manda a até bala nesse com a momento. Fiasp. Desculpa, manda a bala com a Novo Rapid. Nem tem uma outra opção. Tá. Não, então ótimo. Obrigada. Beleza? Por nada. Pode ir até com o dinâmico, que é a Novo Rapid, entendeu? Sim, é o que tem, a gente vai de dinâmico mesmo. Tá ótimo. Beleza. Mais alguém? Ô, Thiago, Oba, tudo bem? pode falar. Uma dúvida aí, eu estou no objetivo 7. E aqui eu fiz as configurações, até o Everton me ajudou, ali que eu estava com dúvida, mas ainda fica aparecendo incompleto no IOB máximo definido corretamente. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Sim, tem que configurar ele 3, 4 vezes o valor da tua basal principal, da tua basal mais alta. Eu fiz essa configuração, eu fiz ela e ainda... Será que é porque eu não consegui ainda ter uma noite sem a glicemia no alvo? Porque também mostra aqui que tem que ter uma noite pelo menos. Tá. Então sim. É isso, né? Isso. Tá, Ajusta aí direitinho que vai chegar lá. Beleza, então. Obrigado. Beleza? Uma coisa, até que eu até compartilhei hoje lá no grupo dos profissionais, que eu estava falando mais cedo com o cara que desenvolve o AIME, e ele estava falando o seguinte, que normalmente as pessoas utilizam mais insulina basal do que o corpo precisa, porque elas também meio que configuram para corrigir, né? Então, assim, com o AIME especificamente, isso fica mais evidente, mas, de repente, pode ver isso se com o médico depois, né? Mas conforme a coisa vai evoluindo. Mas só vai ficar para registro para vocês. Beleza. Surgiu mais uma dúvida aqui agora, que eu até escrevi, mas não, já que eu estou falando aqui, sobre questão que hoje eu aplico insulina remotamente no meu filho por mensagem, né? Perfeito. Só que eu não estou conseguindo achar o jeito correto de acrescentar os carboidratos, né? Para o APS não ficar meio doido ali. Eu falei no começo sobre isso. Tu estava no começo aqui? Isso. Eu estava, mas eu não entendi muito bem a lógica. Também. Beleza. Eu posso instalar o APS no meu telefone? Pode sim. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela como se fosse o teu telefone agora, não do teu filho. O que tu vai fazer? Espera aí. Instalou. Primeira coisa, vamos lá no configurador logo, tá? Então vamos lá, configurador. Na verdade, acho que eu vou aqui em assistente de configuração. Tu abriu ele do zero, veio aqui, beleza, preencheu, tá, veio. Ixi, mudou muito aqui, hein? Aí veio aqui, vai configurar aqui as coisas. Seguinte, tá, beleza. Aqui, ao invés de botar Xdrip ou qualquer coisa, você vai botar a glicose vai vir do NS cliente, que é justamente o Nightscout. Então, ele vai pegar a glicose de lá. Tá? Então, é basicamente como está o Xdrip no teu celular. Só que ele pega a glicose de lá, beleza? Então, avançou. Aí o perfil, possivelmente já vai aparecer o perfil dele, que ele vai pegar do Nightscout, possivelmente. Se não aparecer, tu clica em sair, aí tu faz aquilo que eu falei. Ativa todo o restante das coisas aqui, aí vem na aba do NS Cliente, vem NS Preference, aí tu vai lá em Synchronization e tu vai ativar, no caso, esse aqui, ó, Receive Profile Store. Aqui e ativa também esse daqui, tá? Do jeito que tá aqui. O que tu não vai deixar ativo, no caso, é esse daqui, como tá aqui, ó. Certo. Na realidade, eu vou deixar esse aqui ativo, desculpa. Porque tu vai pegar a informação que vai vir no Nightscout, tá? Então, e o restante todo igual. Então, só para te assistir a aula depois, ó, deixa desse jeito aqui. Tá? E pronto. Perfeito. Aí tu pode até usar, se bem que tu já criou o dele, então usa o mesmo, tá? Então, basicamente é isso que vai fazer. Aí na hora que tu vai calcular as coisas, vai vir a calculadora, a glicose vai vir do Nightscout, já vai estar aparecendo igual no dele, tá? Aí vai aparecer aqui, tu vai botar, ele vai comer 30 gramas.
Aí, beleza. Deixa eu botar aqui, 30. 90 gramas. Aí, o que vai fazer? Tu vai vir aqui, tá, beleza. Aí tu vem, calculou aqui que é 7,5. Aí tu vai lá em Carbs, bota os 90 aqui. Certo? E tu vai mandar o SMS para ele. Como tá ativo receber insulina remotamente também, vai entrar aqui no teu como insulina ativa e vai estar computado aqui. É isso. Show de bola. Agora entendi. Beleza? E aí tu vai ter várias formas de fazer isso. Tu só não pode vir aqui na calculadora e botar, né? Tipo, 90 aqui e aplicar. Porque esse aí não vai aplicar de verdade no dele. Sim. Tá? Tem que ser por SMS mesmo. Show de bola, entendi. É isso. Mais alguma dúvida? Everton quer passar alguma informação? Com relação aos alvos temporários lá, de exercício, modo de exercício, modo comer em breve e o modo de hipoglicemia, né? A gente tem como ajustar no Android APS também, né? Então, Isso. não precisa ficar com alvo de 160 quando está com hipo, né? Pode ajustar lá para 120 e o tempo também pode colocar durante meia hora, por exemplo, né? Exatamente. Tá, isso aí ali é o padrão, né? Se vocês preferirem mudar depois com o médico de vocês e tudo mais, é possível mudar. Como eu falei, o Android APS ele é a coisa mais personalizável que existe. Tá? Então, você pode fazer absolutamente tudo, mas sempre com responsabilidade. Ok? Vou parar a gravação aqui.